Pessoal, hoje, perguntas e respostas. Aproveitar o feriadão aí. A Rose também aqui, sou sua fã. Que isso? Eu que sou sua fã, eu que sou seu fã. Tamo junto aí, ó. Pessoal, hoje a gente vai perguntas e respostas. O objetivo hoje é de gerar um conteúdo aqui em cima de dúvidas, de problemas, de desconfortos, incômodos aí do corredor. A gente tá com uma galera, cara, o grupo tá bombando lá do programa Corredor Sem Dor. O pessoal tá com praticamente todo mundo lá lesionado, mas a gente já tá conseguindo umas melhoras, alguns resultados positivos lá e tá super legal, cara, tá bacana. Tá, quem não entrou, em breve a gente abre uma nova turma aí para quem não gostou, para quem não conseguiu entrar, tá? Parabéns a você que fez um ótimo trabalho, precisando de funcionário com você. Pô, tamo junto, cara. Sou um apreciador do trabalho de vocês, pessoal da CAFTA. Abração para todos vocês aí. Quando eu for no Rio, a gente vai fazer uma visita aí, tá? Legal, a Ivete tá lá no programa e entrou. Pessoal, quero saber o seguinte, ó. Quem for deixar uma pergunta aqui, quero que deixe aqui nessa interrogação aqui, bota a sua pergunta lá e a gente vai bater um papo aí sobre corrida, sobre lesão, sobre desconforto. A Rose falou, ó, estou sem lesões e acompanhei o Corredor Sem Dor. Que bom. E aí, Rose, gostou? Foi legal? A gente fez algo... Bom, pra quem não sabe, a gente fez a oficina agora, semana retrasada da oficina do Corredor Consciente, e aí foram 3 aulas aí, aula grande, 40 minutos de conteúdo lá, para todos os corredores que têm algum problema, alguma dor, um desconforto. A gente teve uma aceitação muito legal, muita gente entrou lá, assistiu, deixou vários comentários, teve pelo menos uns 120 comentários lá de pessoas que gostaram, que relataram alguma melhora com os exercícios. Pô, e eu fico felizão com isso aí, tá? A Priscila tá sempre aqui, a Rose, que bom que você gostou, Rose. Legal, então. Beleza. Ó, o Calixto aí, o Félix, o Fernando Calixto aí, amigão também, brother. Osteopata aqui em Brasília, cara super bom. Tá atendendo lá o método Busquet, trabalha com o método Busquet, um método super legal de atendimento também, pessoal, bem legal, tá? Bom, quero saber das perguntas, eu quero saber o que vocês têm aí pra gente falar de lesão, de problema cabeludo do corredor. E quem não tiver, bota aqui também, que toca, eu tô sem lesão, tô sem problema, tô me sentindo bem em relação à corrida. Tão bom a gente sentir isso, né? Assim, poder correr numa boa, poder marcar aí a viagem. Está começando a ter algumas corridas agora meio isoladas aí. Infelizmente a gente não está numa situação muito boa ainda em relação ao Covid, mas já tem algumas provas com todos os cuidados aí acontecendo. Fico muito feliz quando eu vejo alguém aí balançando a medalha que já fez uma corrida. Então, ó, pessoal, bota as perguntas aqui na interrogação para a gente bater um papo aí. A Ivete falando, já tem gente para a próxima turma. Pois é, Ivete, já estamos. A Ivete está lá também. Começou os exercícios hoje, né, Ivete? E aí são exercícios que a gente chama de exercícios vacina lá. Então, dentro dos meus 2 modos de exercício lá do programa Corredor, tem um que chama exercício vacina e outro que chama exercício estrela. O exercício vacina são vários exercícios específicos para cada grupo muscular da corrida, que a gente trabalha o objetivo de aumentar a capacidade do corredor ao máximo em relação à corrida, a especificidade dos movimentos da corrida. Então é muito bom e a Ivete começou hoje lá a fazer os exercícios. A Jane colocou aqui, ó, fui diagnosticada com entesófito na inserção do tendão calcâneo. Dicas para amenizar. Jane, vamos entender primeiro o problema, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é esse entesófito aí na inserção do tendão calcâneo. Bom, a gente tem o pé aqui, né? E aqui tem o calcâneo, que é essa parte aqui, ó. E aqui a gente tem, imagina que isso aqui é o seu pé, eu não tenho a flexão necessária aqui, mas tá aqui o seu pé. E aqui tem a canela aqui, correto? Então, o calcâneo que fica nessa região, a gente tem a inserção da panturrilha, a panturrilha vem aqui e ela vai inserir lá na região do seu calcâneo, bem no calcanhar ali, tá? Então, vem o músculo ali, gastrocnêmio, lateral, medial, tem o sóleo, ele vai virar um tendão e esse tendão é fixado no calcâneo. Quando a gente chama de entesófito, é quando por alguma sobrecarga, na verdade sobrecarga em tensão, quando você pensa em tensão, pensa sempre assim, Jeane, ó, você tem aqui o seu músculo, ele vai ter o que a gente chama de origem e uma inserção. Quer dizer que ele é fixado num ponto A, ele tem aqui né, o prolongamento dele e vai inserir num B, tá? Então num plano B. Então você tem, imagina uma corda, um elástico aqui, tá fixado em 2 pontos, ok? Quando a gente começa a fazer uma atividade física, começa a correr, dependendo do nível de força que você tem e de algumas outras cargas que você vai colocando nesse tendão, ele pode aumentar a rigidez, aumentar a tensão dele, tá bom? Tensão para o tendão é bom, mas ao longo do músculo aqui, dessas outras estruturas que tem em cima, pode não ser tão bom essa inserção. Então o que acontece? Como o tendão vem e fixa no osso, se você fizer uma força muito grande, aumentando a tensão sobre ele,
Você concorda comigo que se ele está fixado no osso, ele começa a fazer uma tensão nesse sentido aqui, e aí o seu corpo entende que tem uma sobrecarga na inserção daquele tendão e começa a mandar osteoblasto para lá, que é um tecido de fixação, e aí começa a fazer o quê? Uma espícula óssea. Esse é o entesófito. Uma espícula, uma calcificação da onde tem a fixação do seu tendão, e esse entesófito é um sinal de sobrecarga. Então a primeira coisa que a gente tem que entender do seu problema, Jeane, é que existe uma sobrecarga muito grande no seu tendão. E o que pode levar a essa sobrecarga? Excesso de treino, ou uma carga de treino muito aumentada para o seu nível de força, né? Para o quanto você coloca. Se você tiver também uma carga em cima da quantidade de volumes, não só da corrida, mas da musculação, do seu treinamento funcional, ou seja, basicamente a sua panturrilha, o seu tendão de Aquiles está funcionando com uma capacidade além do que ele consegue suportar. Quando isso acontece, o seu corpo com uma proteção começa a fazer o quê? A gerar uma camada óssea ali para tentar segurar mais o seu tendão naquela região. Então a gente já entende que tem uma sobrecarga, ok? Agora, junto com o entesófito acontece um processo de inflamação, e isso que normalmente costuma trazer o desconforto, o incômodo, e te dá esse sinal de que tem uma sobrecarga acontecendo ali e que isso é um problema. Tá? Então, Jeane, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, olha, reduzir um pouco essa carga de treino que você tem, seja na sua atividade funcional ou na corrida, provavelmente esse é um sinal de sobrecarga. Então não adianta nada eu de repente passar um exercício aqui para você para reduzir um pouco a sua dor, ou você começar a fazer alguns recursos anti-inflamatórios, se você não pensar que a causa do problema é uma sobrecarga. E aí você tem que atuar em cima da sobrecarga. Então a primeira coisa que você vai fazer, reduz um pouquinho aí essa carga de trabalho que você está tendo, tá? Um segundo ponto que é muito bom para reduzir agora essa tensão, essa rigidez nesse grupo muscular. Liberação miofascial na panturrilha ajuda muito, tá? Então, se você fizer, tem um link lá na bio que eu vou dar acesso a um e-book que eu tenho de liberação miofascial. Eu vou até pedir para os meninos que eu acho que ainda não mudaram o link lá, mas depois me pede no direct que eu te mando, tá? Eu tenho um e-book de liberação miofascial. A liberação miofascial é uma técnica que a gente consegue reduzir um pouco essa tensão e melhora um pouco a gente reduz um pouco a dor e melhora um pouco da sua amplitude de movimento no tornozelo. Isso é muito bom para você, tá, Jeane? Então, o primeiro ponto é reduzir a sua carga de treino. Segundo, você pode fazer uma técnica de liberação miofascial na região da panturrilha, ali do calcâneo ali, que aí você consegue reduzir um pouquinho essa tensão e melhora a sua dor, tá, Jeane? Então, só me mandar um direct lá que eu tenho e posso ajudar em relação a esse ponto aí de sobrecarga, tá bom? O R. Guedes falou, estou com protusão discal, o laboratório pode ajudar? Achei que ele é o seguinte, R. Guedes, aí, a protusão discal, ela a princípio, ela vai ter crise de problemas aí se existe algum toque medular ou algum movimento, você tem um toque ali na região da medula, isso vai desencadear uma dor, pode ser uma dor local, pode ser uma dor irradiada. O que eu sempre digo é o seguinte, quando você tem uma dor na protusão discal, uma dor na coluna, ela pode até reduzir ou até a impossibilidade de você fazer os movimentos aí da corrida. Mas a corrida em si não é um esporte que leva você a ter protusão discal. Ah, mas tem impacto. O impacto nessa região, ele não é a ponto de gerar. Então, o que eu sempre digo existe toda uma multifatoriedade em volta da sua protusão discal, da sua protusão discal, que vem levando a essa sobrecarga nessa região. Pode ser postural, pode ser o fato de você ficar muito tempo sentado, pode ser fraqueza dos músculos do core que acaba aumentando essa vulnerabilidade, pode ser todo o histórico de falta ou de excesso de movimento que levou a sua protusão discal. Primeira coisa é tratar isso aí em relação a te dar condições de movimento e condições de reduzir essa dor para você voltar a uma qualidade de vida normal, e aí você pode voltar a correr sem nenhum problema. R. Guedes, pensa o seguinte, outro dia eu estava lendo um artigo sobre o benefício da corrida para quem tem hérnia discal, onde existe, em função do impacto que você faz na corrida ali, é como se você deixasse o seu disco vertebral um pouco, é bem simples, eu bem simplificar o problema falando dessa forma, mas é como se ele deixasse o seu anel fibroso ali do disco intervertebral um pouco mais forte, mais resistente,
tá? Então a corrida pode até ser vista como um benefício. É um estudo bem inicial, nada ainda muito contundente, mas que começa a gerar benefício em relação à minha corrida e à protusão discal, tá bom? Então assim, a gente não tem problemas. O que eu posso dizer aqui para te ajudar dentro de das limitações que eu tenho numa live é você começar a trabalhar um fortalecimento dos músculos do tronco aí, gerar um fortalecimento dos músculos do core, dos paravertebrais, que são os músculos aqui ao lado da coluna, dos músculos do core, do quadril também importantes, e dá para você correr com a hernia discal, com protusão discal sem nenhum problema. Você só tem que estar com uma boa condição de movimento. Se você tiver, correr é ótimo, tá? Deixa eu colocar aqui agora umas perguntas aqui da caixinha. Aqui, ó. Tive uma lesão, a Rose falou, tive uma lesão grave em 2018 e comecei a fazer agachamentos e depois disso nunca mais tive dor. Agachamento é excelente, Rose, é muito bom. O agachamento ele traz uma conectividade, uma conexão, uma integração dos movimentos do corpo muito boa. Agora, o que a gente tem que, às vezes, tomar cuidado é se é o momento de você fazer o agachamento, tá? Então, para você foi ótimo. Eu também super recomendo. Agachamento para o corredor é muito boa. Todas as variações de agachamento são super positivas, mas às vezes você precisa ajustar algumas coisas e até saber o momento que o agachamento pode entrar. Mas agachamento realmente é um exercício excelente, tá? Deixa eu ver aqui. A Priscila. O que você nos recomenda sobre exercícios de fortalecimento? Quantas vezes por semana devo fazer para evitar lesão? A primeira coisa que a gente falou lá no programa Corredor Sem Dor, com quem está lá, é em relação à especificidade. Às vezes a gente faz a musculação, Priscila, e aí você lá na academia fazendo todo o exercício, né, como a série, e às vezes dá a falsa impressão de que você está forte em relação ao que você precisa na corrida. Não que a academia ou a musculação, o seu professor está fazendo errado, não é isso. Mas é que quando um professor de musculação pega para fazer uma ficha para você, ele vai fazer uma periodização normalmente em relação às regras gerais de fortalecer os principais grupos musculares. Mas cada esporte vai ter uma especificidade em relação ao seu gesto do movimento. Por exemplo, os músculos específicos que eu uso para correr são totalmente diferentes para os músculos específicos de um jogador de tênis, né? É claro que eu tenho que ser todo forte? Sim, você tem que ser todo forte. Mas dentro do gesto motor esportivo, eu vou ter particularidades. E é aí que entra o foco, assim. Por que o programa do Corredor Sem Dor, eu tenho uma alta resposta com os corredores quando eu começo a aplicar os exercícios? Porque eu estou acostumado a aplicar os exercícios que são bons para o corredor. Se você perguntasse hoje, eu não trabalho muito com lesões do ombro. Por quê? Não são específicos do esporte que eu mais trabalho, que é a corrida. Eu atuo basicamente nos últimos 10 anos com coluna, quadril, tornozelo e joelho, né? E pé. Então eu tenho uma grande expertise nisso, porque é o que eu mais estudo, é o que eu mais vejo, é o que eu mais atendo. Então, Priscila, a especificidade em relação aos exercícios posso falar para você que fazer 3 vezes, às vezes é suficiente. Posso falar que os principais grupos musculares para a corrida vão estar em região do core, quadril, quadríceps, panturrilha, os músculos do pé. Mas às vezes é o quanto você faz específico, né? O quanto você faz dentro desse programa específico para a corrida. Aí é que mora um pouco do problema. Então, assim, para evitar lesão, o que eu devo fazer? Fazer exercícios específicos para a corrida, para o seu gesto, para o esporte que você pratica. Então, esse é o ponto principal. Mas 3 vezes por semana de um fortalecimento é importante, é suficiente, pode te ajudar bastante sim. Tá, Priscila? Deixa eu colocar aqui agora, deixa eu ver, a Rose perguntou mais coisa aqui, ó. Eu só parei de me lesionar quando procurei um profissional da área da corrida. Porque aí você vai trabalhar mais específico, né? Você vai trabalhar mais dentro do que precisa, como eu disse agora há pouco, você vai pegar os principais grupos musculares, vai trabalhar daquilo que está mais dentro dentro do que é necessário para você praticar o seu esporte, que no caso é a corrida. Os agachamentos são os melhores exercícios para fortalecer o glúteo de modo geral. É um excelente exercício. Lá, por exemplo, a gente faz um agachamento lá dentro da série dos exercícios vacina do programa Corredor Sem Dor, eu faço um agachamento na cadeira, onde a gente faz um foco em relação à parte excêntrica do quadríceps. O que é excêntrico? Excêntrico é um tipo de contração muscular que a gente faz muito durante a corrida. Cada vez que você coloca o seu pé no chão e o joelho dobra um pouquinho, o seu quadríceps, que é os músculos da coxa ali, aqueles anteriores, como resposta à carga,
ele é feito o quê? Ele dobra e o quadríceps é estendido, ele é esticado. Nesse momento, o que a gente precisa é de força para frear um pouco esse movimento. Então, isso é uma especificidade. Eu preciso ter força no meu quadríceps quando ele é esticado. Às vezes, numa academia, quando eu estou, por exemplo, numa cadeira extensora, que é aquela que você estica a perna, você trabalha de forma concêntrica. Então, eu sei que parece um pouquinho técnico, mas basicamente o que eu quero dizer é que quando a gente vai trabalhar um fortalecimento específico da corrida, a gente começa a entrar nessas nuances que são importantes. As nuances são o quê? Eu trabalhar naquele grupo muscular tentando lembrar o mais perto do gesto esportivo que ele apresenta durante a minha corrida. E aí é que mora o grande segredo do negócio. Eu estar o mais perto desse gesto do esporte que eu pratico. Nesse caso aqui, talvez 90% ou 100% de quem está aqui agora são corredores. Então é dentro dessa especificidade que a gente vai trabalhar os principais movimentos na corrida, tá bom? É isso, tá, Rose? Espero que eu tenha respondido aí para você. A Fran perguntou aqui, ó, estou com uma dor na parte interna do joelho, tá? Há um mês. Está inchado e apresenta 2 bolsas na lateral. Fran, vamos entender, ó, estou com dor na parte interna do joelho, então eu entendo que é a parte aqui de dentro do joelho. Você tem as duas aqui, né? Eu entendo que a parte interna é essa parte do joelho aqui, ó. O que a gente tem nessa região aqui, normalmente a gente tem uma lesão no tendão da pata de ganso, que é um tendão que vem aqui do quadríceps dos adutores em série, nessa região aqui do joelho, tá? Interna do joelho. Normalmente isso acontece por rotações. Se durante a corrida essa musculatura está muito fraca, o seu joelho começa a rodar um pouquinho em função das instabilidades, que pode vir lá do tornozelo ou pode em função de uma rotação aqui do quadril. O joelho gosta muito de flexo-extensão, de dobrar, mas ele tem pouca folga para fazer o quê? Movimentos rotacionais. Então, a gente tem uma série de estruturas ali que tentam estabilizar o seu joelho na rotação. Então, a dor interna pode estar acontecendo em relação a isso, tá? Fran, o que é super recomendável nesse momento? Fortalecer os músculos do quadril, que são os que ajudam a rodar aqui, ó, tá? Se a sua perna tiver com os músculos do quadril muito frouxo, ele deixa o seu fêmur ficar rodando, e aí sua perna fica assim, cada pisada que você dá, ela normalmente roda um pouquinho internamente e tal, tá externamente, mas normalmente é interno. Quando acontece a rotação da tíbia, da canela ali também, né, que aí roda o fêmur para dentro e a tíbia também roda. Isso pode levar a uma sobrecarga nessas estruturas. Então, Fran, primeira coisa, por exemplo, lá no programa, a primeira coisa que a gente começou a fazer o que é? Fazer um programa de fortalecimento dos músculos, principalmente do quadril. Então eu deixo o quadril dessa galera forte, tá todo mundo lá sentindo dor na bunda agora, porque tá fazendo exercício de fortalecimento o máximo que conseguir, que puder na região do quadril, tá, Fran? Então isso aí é super importante, beleza? Toma cuidado aí, sempre fortalecendo os músculos do quadril. Deixa eu ver aqui se tem mais aqui. O Rodrigão entrou aí, Léo Dantas, Silvio, o Carlos também entrou. O R. Guedes, deixa eu completou aqui, ó. Eu tinha falado com ele em relação à produção discal. Estou com uma produção discal na L5, quase hérnia de disco. Estou tratando, se eu me curar, provavelmente poderia tentar voltar a correr. Sim, volta a correr. Na minha volta, o laboratório da corrida pode me ajudar? Com certeza que pode te ajudar, tá? De repente da sua volta aí, a gente já vai ter com a próxima turma do programa Corredor Sem Dor já aberta, e você cai lá para dentro, beleza? Mas ó, tem que fazer sim, um fortalecimento. A minha sugestão é até, já pensa agora que você está tratando a sua hérnia de disco, já começa a colocar um fortalecimento nos grupos musculares destinados à corrida. Então, deixa a sua panturrilha forte, deixa os músculos do seu pé forte, deixa os músculos do quadril forte e vai deixando toda essa região já forte para quando você começar a voltar, a sua capacidade física não vai ser um problema. Então, muitos corredores começam a correr sem nenhuma referência. Simplesmente pega o tênis e sai para correr. Ótimo, eu quero mesmo que você faça isso. Mas você deve se atentar de que, dependendo da sua progressão de distância, de intensidade, as lesões podem começar a acontecer. A maior incidência de lesão é exatamente no primeiro ano do corredor. Por quê? Ele cai na ficha de que é só pegar o tênis e sair para correr e rapidamente ele vai progredindo as cargas dele, começa uma sobrecarga nas estruturas do corpo ali, osso, tendão, ligamento, no próprio músculo, e essa sobrecarga tende a levar a uma hipersolicitação, que a gente chama de overtraining, que é o excesso de treinamento, ou overuse, que é o excesso de uso de determinadas estruturas do corpo, que podem desencadear uma lesão, tá?
Então, o que eu sempre digo é assim, ó, pega o tênis, sai para correr, correr é exatamente isso. Correr é pegar o tênis e sair correndo. Beleza. Agora, a partir do momento que você inicia isso, aí você tem que começar a fazer um trabalho aí paralelo a isso, de ter um pouco mais de consciência do que é a corrida, um pouco mais de consciência do seu movimento, um pouco mais de consciência de como as cargas que a corrida provoca entram no seu corpo, começa a ver os grupos musculares mais sobrecarregados e que você tem que aumentar a sua capacidade, fortalecer um pouco mais e deixar seu corpo preparado. Qualquer esporte que você começar a realizar, ele vai precisar de uma adaptação do seu corpo a isso, tá? Então, qual que é o principal erro? Ninguém perguntou, mas vou falar. Qual que é o principal erro do corredor? É aumentar aumentar o volume e a intensidade da corrida sem estar preparado para isso. Todo mundo que eu pego lesionado, você vai ter esse histórico de progressão das cargas de forma muito acelerada. E esse é um problemão, tá? Então, respondendo, fechando a pergunta do R. Guedes aqui, ó, se você está tratando a sua coluna, já pensa na corrida, já pensa e fala assim, ó, vou fortalecer os músculos do core, legal, tem que fortalecer, então abdômen, paravertebral, os músculos do quadril ali, da bunda mesmo, mas já pensa no seu quadríceps, já pensa na sua panturrilha, já começa a fazer esse fortalecimento para o pé, e aí você começa a entrar, quando você começar a correr, você vai estar com uma capacidade maior para conseguir suportar essas cargas da corrida, tá bom? Mas é isso aí, deixa eu pegar as perguntas aqui no Vicente. Com ritmo de tiros e velocidade contínua. Com ritmos de tiros e velocidade contínua. Em dias seguidos, com descanso no terceiro. Minhas panturrilhas vivem doloridas. Vicente, a resposta do seu problema está na primeira frase, tá? Então, olha só. Viva com as panturrilhas doloridas. A resposta é porque você corre ritmos de tiro contínua em dias seguidos sem descanso, tá? Você mesmo já respondendo a sua pergunta. Vou continuar. Geralmente no repouso. É claro, porque aí você para de correr, tudo que você teve de sobrecarga, seu corpo vai se recuperar no repouso. Então, um problemão, tá, Vicente? Pode ter algo a ver com a falta de descanso? Nesse caso aqui, que tá bem por pergunta aqui, não sei se eu consigo ver tudo. Pode ter algo a ver com a falta de descanso? Sim, a minha sugestão era, primeira coisa é o seguinte, se você faz treino de tiro sem nenhum acompanhamento de educador físico, se você faz treino de tiro sem alguém ter indicado para você como deve ser, eu já acho um problemão, tá? Eu já acho um erro. Você precisa de um educador físico que vá periodizar esse treinamento. Se você tem, beleza, é só avisar para ele então que você não está conseguindo, que isso está gerando uma sobrecarga, ele vai começar a botar os repousos para você. Se você está fazendo treino de tiro sem saber o que é tiro, é um problema, tá? Você precisa atuar e precisa atualizar e fazer mediar um pouco essa carga que você está colocando sobre o seu corpo, tá? Equilibrar um pouco essas cargas aí, senão o problema vai daí só para pior, só vai piorar, tá? Às vezes a gente acha que a solução do meu problema é exercício. Às vezes a solução é uma tomada de decisão, é você equilibrar as cargas, o que eu sempre falo, ó, existe uma balança chamada balança de capacidade e demanda. Demanda o que é? É o seu treinamento. No seu caso aqui, Vicente, a demanda é o seu treino de tiro, que você falou aí, né? 3 dias por semana, por exemplo, e mais alguma outra atividade que você fizer, seja musculação, treino funcional. E a capacidade é o que você tem de força, mobilidade, flexibilidade, condicionamento, que você tem de resistência para absorver essa demanda. Se a demanda for mais pesada, a capacidade não vai conseguir suportar essa demanda aqui. Então, o que eu faço? Eu ajusto a minha carga primeiro e depois o que eu faço? Eu aumento a minha capacidade. Com isso, aumentando a minha capacidade, o que eu faço? Eu vou ter sempre uma balança num saldo positivo ou equilibrada. Você só pode aumentar a sua carga de treino se você consegue suportar mais que isso, ou pelo menos igual a isso. Cara, mas como é que eu percebo e sinto isso? Consciência corporal. Você vai começar a sentir, cara, não, aqui tá me incomodando, eu acabo a minha prova com a minha panturrilha travada, dura, doendo, fica doendo nos próximos 2 dias, são sinais de sobrecarga. Então eu preciso ajustar essa balança. Se eu não ajustar, a demanda vai ser maior, sua capacidade menor e você não vai conseguir suportar essa carga aí, beleza? Então, primeira coisa, galera, reduz um pouco, comece a entrar com uma intervenção de consciência melhor,
é a tríade do corredor sem dor. Uma melhor consciência, uma melhor capacidade física e conseguindo fazer com que a minha biomecânica seja uma biomecânica o mais eficiente possível, beleza? Esses são os 3 pilares aí da tríade do corredor sem dor que você tem que colocar na sua balança aí, tá bom? Tá bom? Desculpa, o que eu falei aqui foi o... Ixi, perdi o nome. Esqueci, perdi o nome aqui. Vamos lá para o Igor agora. Seria de grande valia dar valor a exercício na fase excêntrica? Igor, sim, é importante, tá? Na corrida, por exemplo, os que eu mais trabalho seria a panturrilha, que ela trabalha muito e quando em resposta à carga você tem uma força excêntrica na sua musculatura. Então, sim, é importante. E o quadríceps também. São 2 grupos musculares aí que vale a pena, sim. A gente tem vários artigos hoje mostrando essa importância em relação à carga excêntrica quando você está fazendo atividade. Então, é uma especificidade da corrida importante, tá? Panturrilha e quadríceps é um deles. Tem que fazer concêntrica também? Também tem que fazer concêntrica, mas saber que nas 2 fases que eu tenho durante a corrida, na resposta à carga e depois na propulsão, eu vou usar esses 2 mecanismos aí. Tá bom, Igor? Deixa eu ver mais pergunta aqui. A Jéssica, ó, me recuperando de uma lesão grau 1 no tornozelo. Como voltar com o volume de treino para... me recuperando de uma lesão grau 1 no tornozelo. Como voltar com o volume de treino para a prova em maio? Bom, você tem aí basicamente fevereiro, né? Um pouquinho de fevereiro agora, está no meio de fevereiro, março e abril. Então você tem 2 meses e meio aí, talvez um pouco mais, dependendo de quando for a sua prova. O mais importante é você fazer uma gradativa e ir sentindo o seu corpo em relação a isso. Então, se você reduzir sua carga, tá fazendo agora alguma coisa de intervenção, melhorando a tríade, se eu estou ajustando a minha biomecânica, estou aumentando a minha capacidade e estou ajustando a minha... Eu vou conseguir sempre ajustar, eu vou conseguir ajustar e fazer esse trabalho bom aí em relação a esse retorno, desde que eu esteja sempre aumentando a minha capacidade no momento de intervenção, tá, Jéssica? Agora, como é que você pode perceber essa progressão? Você tem que ir aumentando os seus treinos gradativamente e vendo que seu corpo vai suportando essa carga. Ele vai te dar sinais. Se você termina uma prova, por exemplo, no dia seguinte não teve uma dor, um desconforto, um incômodo em relação a um pós-treino, por exemplo, é um sinal. Agora, se você acorda doendo, com o calcanhar doendo, com o pé doendo, então provavelmente você está com uma sobrecarga muito grande e você tem que começar a medir, fazer essa leitura corporal da forma mais importante e específica possível. O que eu sempre digo é você tem que se autoconhecer. A partir do momento que você aumenta o seu autoconhecimento, você vai medindo essas cargas aí. Agora, uma coisa boa também, Jéssica, é você ter uma periodização favorável, tá? Essa periodização, por um profissional de educação física, ela vai vir gradual, ela vai vir progredindo ao longo do tempo, cada vez com degraus aí aumentando essa graduação, mas sempre ele tendo essa leitura do seu corpo. A gente vai fazendo uma leitura do tipo assim, ó, quando acaba o meu treino, né? Se eu pegar ali, como é que eu tô ao final do treino? De 0 a 10. 0 é eu tô super cansado, fadigado, ou 10 eu tô num estado positivo, numa resposta boa em relação à minha pós-prova. Se você todos os treinos terminar com 9, 10, né, onde você tá acabado, desculpa, próximo de 0 você tá acabado, aliás, vamos mudar esse 0 aqui. 0 é ruim e 10 é excelente, na sua condição pós-treino. Se você terminar ali no 7, 8, quer dizer que o treino foi um pouco leve. Aí você pode até aumentar um pouquinho. Se você acabar a prova, né, mal ali em sendo 1, 2, seu treino foi muito excessivo. Se você começar a fazer treinos excessivos um atrás do outro, se na segunda-feira você fez um treino, chegou a um nível de fadiga muito grande, na quarta-feira a mesma coisa, na sexta-feira a mesma coisa, você está com uma carga de treino muito excessiva para o seu organismo. Então, o que sempre acontece é você tem que ter uma variabilidade nos seus treinos. Se o treino de segunda você terminou bem, beleza. O treino de quarta pode ser um pouco mais pesado e você treina acabado. Você terminou o treino acabado. Sexta-feira já tem que ser um treino mais leve, tá? Então, se todo treino você terminar acabado, tá demais para você. Se um treino você acaba bem, no outro acabado, e na sexta-feira faz um treino, você termina médio ali, você está tendo uma variação nessa subjetividade, mas nessa percepção subjetiva de esforço que você teve. Essa é uma forma de você entender suas progressões. Se você todo treino de corrida termina acabado, mal, morto ali, você não está fazendo bons treinos e a chance de você lesionar, se já não estiver lesionado, é enorme, beleza? Então,
você pode usar o que a gente chama de PSE, que é percepção subjetiva de esforço, ao final de cada prova. Quando você pega ali o Strava, os aplicativos da Nike, sempre quando acaba a prova, né, que ele vai dar o seu pace ali, total, ele pede, alguns são estrelinhas, alguns são carinhas que você pode marcar em relação a como foi o seu treino. Essas carinhas, aquilo é uma forma de uma percepção subjetiva de esforço. Se cada prova você termina mal, a chance de você se lesionar ou de você é muito grande. Por quê? Você está terminando cada treino num nível de esforço muito grande. E isso não é eficiente, não é eficaz. Não é assim que você vai melhorar a sua condição. Tá bom, Jéssica? Então, se você usa o Strava, da Nike ou qualquer outro aplicativo, Runkeeper, qualquer um desses, começa ao final da sua prova, botar uma carinha nele ali. Nossa, treino aqui foi muito pesado. Esse treino aqui foi muito... E você pode escrever também, né? Treino pesado, terminei com um nível de fadiga de 0 a 10, nível de fadiga 10 ou mais fadigado, terminei com 10. E aí isso é um problema, então você pode colocar ali. Se os seus treinos da semana todos você termina assim, tá num caminho mal aí, beleza? Deixa eu ver... a Rose colocou aqui, ó, faço todos os meus treinos de fortalecimento descalça. Você recomenda? Recomendo, reforço e aplico e faço em mim com a galera lá do Corredor Sem Dor. Todos os meus exercícios que você vê postado no Instagram são todos descalço, exatamente porque quando eu quero melhorar o fortalecimento do meu pé, a primeira coisa que eu faço é botar ele no chão e ver como é que ele vai responder a essa carga, tá? E claro, você vai trabalhar muito mais o músculo do seu pé se você fizer o seu treino na academia descalço. Vai fazer um agachamento? Faz descalço. Vai fazer um exercício unilateral? Faça, você deve fazer descalço. Beleza? Legal, Rose. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, o R. Guedes botou muita coisa aqui. Guedes, eu não vou conseguir responder todas as suas perguntas aqui, mas o que eu posso te falar é o seguinte: todas as variáveis relacionadas a uma lesão, então seja na tríade lá, a sua consciência corporal, a capacidade física ou a sua biomecânica, todas essas vão interferir na sua lesão e na recuperação da sua lesão, tá? Vi várias perguntas sua aqui. Então, assim, é sempre importante que você trabalhe nesses 3 pilares, ok? Então, se você quer correr, você tem que estar 5 uma boa consciência corporal, 5 uma boa capacidade e 5 uma biomecânica favorável. Então, o que eu posso te dizer é, sempre busque fazer dentro da especificidade da corrida os exercícios ajustáveis para essa região. Beleza? Deixa eu colocar aqui. O Geraldo colocou, ó, fui um físico especialista em corrida e descobriu muitos nodos na minha panturrilha devido à passada. Isso, Geraldo, a gente tem uma relação grande aí sobre a sua sobrecarga, né, da panturrilha, e qualquer técnica que ele use de manipulação e de liberação miofascial para reduzir esses nodos, essas tensões, essa carga sobre a panturrilha aí, são importantes, tá? Então, legal que você faça isso, eu super recomendo o uso. Tem que fazer sim, aplicar sobre a panturrilha essas técnicas de redução aí dos nodos, né, dos pontos gatilhos que você tem ali. E isso é super importante para você e na sua recuperação, tá, Geraldo? Continua aí, bacana. Deixa eu pegar aqui, ó, a Edgar. Continuando, as palmilhas... eu acho que ele fez uma pergunta antes. Deixa eu ver se eu consigo então pegar a pergunta dele anterior aqui. Arco do pé é muito alto, longe do chão, isso, a gente chama de pé cavo, tá, Edgar? Tem algum exercício que ajude a resolver ou somente palmilhas? Edgar, seu pé não vai mudar, tá? Se você tem um cavo alto aí no pé, se você tem esse pé cavo, isso não vai mudar, isso é uma característica da sua anatomia, né, esse cavo, como tem outras pessoas que têm o contrário, que tem um pé mais plano, um pé mais chato, e isso faz com que você tenha 2 pontos aí, duas variáveis antagônicas aí, né? Aquele que é com o pé colado no chão, que a gente chama de pé plano, e quem tem o arco do pé muito alto, né? O arco do pé dessa forma aqui, com o pé arqueado. São 2 pontos. O que acontece? A gente tem até alguns fatores alguns artigos já colocaram como fator de risco para fascite plantar, por exemplo, o arco do pé elevado, né? Ou então quando o pé tem muito caído, o drop, que a gente chama de drop do navicular, que é quando o pé tem uma queda muito grande desse arco.
Para fascite plantar, por exemplo, a síndrome da banda tibial, tem alguns artigos que relacionam isso também, que a gente chama de fatores de risco. Então, é importante, o pé pode sim ter uma relação com a sua corrida, nunca vai ser ele sozinho, tá? Agora, quando a gente entende que o seu pé está realmente dentro do seu contexto de lesão, se relacionando com alguma sobrecarga, algum ponto, a palmilha é uma estratégia sim. Agora, o que você tem que entender é, esse é o seu pé. E se você, se ele tem essa característica, normalmente o seu corpo já se adaptou, né? Até porque é o pé que você tem ali, ele já se adaptou a essa carga e essa adaptação ela é positiva para você. Então o que eu digo é o seguinte, se você está com alguma dor, alguma lesão e ela tem uma relação direta, já foi identificado por um profissional que ela tem uma relação com a sua pisada, a palmilha é assim, uma saída interessante que você pode fazer. O que você pode fazer mais? Fazer exercícios que vão reduzir um pouco a tensão e a rigidez do seu tornozelo e do seu pé. Então existem técnicas hoje que você pode fazer para ganhar mais mobilidade nas articulações do pé. Normalmente quem tem o pé plano vai ter um pé mais móvel, hipermóvel, o pé dele vai ser mais frouxo. Quem tem um pé cavo tende a ter um pé com mais estabilidade, o pé vai ser mais rígido, e essa rigidez e essa instabilidade desses dois pontos de pé, desses dois pés diferentes aí, podem sim ter relação com lesões na corrida. Então esse é o ponto. E a palmilha, eu já usei palmilha, uso para esse tipo de característica, desde que a lesão esteja relacionada a esse problema. Tem que haver uma investigação para saber disso, ok? Às vezes o fato só de seu pé ser cavo não quer dizer que isso que está gerando a sua lesão, beleza? Primeira coisa que tem que desmistificar. Às vezes a gente acha que esse é o problema e na verdade não é. Então, primeira coisa é investigar isso aqui. Ó. O Edgar ele continua aqui. Por eu ter um arco do pé muito alto, tenho canelite. Ó. Tá vendo? Ó? Esse tipo de afirmação. Por eu ter um arco do arco do pé muito alto, tenho canelite. Não existe essa causa e consequência. Tá? A gente não tem na literatura que existe uma relação direta em pé cavo com canelite. Então, às vezes, a canelite não tem nada a ver com o seu pé. Beleza? É importante entender isso. Falou aqui, ó. Deve ser escala de dor, né? De 9 a 10 em 5 minutos de corrida. O que pode acontecer é o seguinte: se você tem uma inversão muito grande ou essa rigidez do seu pé, pode contribuir para a canelite. Mas a primeira coisa, diga, é ver se existe essa relação direta mesmo. Se existir, beleza. Eu estou tratando agora a Cecília, que é uma corredora lá do laboratório, e a gente está exatamente, ela também tem um pé cavo muito grande, a gente colocou a palmilha, melhorou um pouco, mas o que agora a gente está fazendo bem forte é um fortalecimento dos músculos do pé. E lá no programa online, o que eu faço é exatamente a mesma coisa. Tá? Daqui a pouco o pessoal vai começar a ter acesso lá a vários exercícios específicos do pé. Não adianta nada eu botar uma palmilha se eu não tiver um pé forte para quem tem essa canelite. Então você tem que entender que a relação, o que leva a sua canelite não é um fator só. Porque senão você vai se frustrar muito no dia que você conseguir uma palmilha, botar a palmilha no pé e você vê que a sua dor saiu de 9 para 6, mas não se resolveu, tá? Então, a palmilha, ela é sim uma ferramenta que pode ser usada, mas dificilmente você vai ter a solução do seu problema usando só a palmilha. Tem que fortalecer os músculos do pé, tem que fortalecer a panturrilha, melhorar um pouco da sua mobilidade, às vezes do tornozelo. Então, tudo isso tem que ser colocado aí dentro desse contexto geral, tá, Edgar? E ver qual que é o seu problema que está sendo gerado e que gerou essa canelite aí, beleza? E, pessoal, o canelite aumentou demais. Bota aqui para mim quem tem canelite aqui. Deixa eu atualizar aqui nossa, um montão de pergunta aqui, não consegui ver tudo. Então, pessoal, bota quem tem canelite aqui para mim. Deixa eu ver aqui quantas pessoas que estão aqui, ó. A gente tem agora 50 pessoas aqui na live. Quem tem canelite, bota aqui para mim, porque canelite tá atacado o negócio, assim. Eu tenho recebido, por exemplo, teve um concurso recentemente e eu recebi muitas pessoas, até online, isso todo dia eu recebo pessoas perguntando sobre canelite. E teve um concurso há um tempo atrás aqui, que todo mundo que entrou nesse concurso teve que fazer um curso de formação lá e tinha que correr muito. Cara, todo mundo desenvolveu canelite nessa galera. Então, realmente é uma lesão aí que tem uma incidência maior. E é estranho isso, mas que tem que... Assim, o que eu sempre digo é, a gente tem que fortalecer essa região. Se viu que precisa de palmilha, beleza, a gente bota a palmilha,
mas com certeza, se eu consigo fortalecer, se eu consigo melhorar a minha panturrilha, ver se a rigidez da articulação do tornozelo é um problema, ou até se a instabilidade da minha articulação do tornozelo é um problema, eu vou atuar sobre isso. Todo o importante é a gente entender, dentro do contexto do corredor, o que está levando a essa canelite, tá? Então, por exemplo, lá no programa agora que está começando, são 5 semanas, a primeira coisa que eu ensinei para o pessoal é o seguinte, é consciência, você entender no seu contexto o que está levando a sua lesão. Ontem a gente fez uma aula ontem ao vivo, que era o corredor ter que pontuar na carga de treino dele o que pode estar levando a lesão, o que o descanso pode estar levando a lesão, o que a sua capacidade física pode estar... E aí ele vai tendo consciência no seu corpo se existe alguma relação com a lesão que ele está desenvolvendo, que ele está sofrendo. Então é importantíssimo você entender. A partir do momento que você entende, no caso lá, a gente está falando agora aqui do Edgar, se ele entender que achar que o único motivo que está levando a lesão dele, a canelite, é o arco do pé, quando ele resolver isso, botando uma palha, por exemplo, ele vai se frustrar achando que aquilo era o único problema, e não é. Existe por trás aí um fortalecimento, e entender quais os principais grupos musculares que estão sendo sobrecarregados, e intervir em todos os contextos, seja na biomecânica, seja na capacidade física, ou seja na consciência corporal dele, beleza? Todas essas variáveis devem ter alguma intervenção dentro delas, tá bom? O Tomás perguntou aqui, ó, JK Tomás. Boa noite, Caio. Devo fazer um bom aquecimento para a corrida? Ou basta uma corrida num passo mais baixo para ir aquecendo antes de começar o treino? Pode ser, tá? O importante, ó, pessoal, aquecimento, eu já vejo, tem gente que acha que até alongamento é aquecimento e não é. Aquecimento é aumentar a temperatura corporal, a gente precisa disso, tá? Se no aquecimento da sua corrida você está aumentando a sua temperatura corporal, então, ó, show! É isso que você precisa fazer. Se você está aumentando a sua temperatura corporal, você está aquecendo e você está cumprindo com um dos requisitos necessários para que você possa correr sem problema, tá bom? O Bruno botou aqui, ó, sinto um incômodo no meio do joelho. Não chega a ser dor, nem tem inchaço. E consigo andar normalmente. Parei de correr por 2 semanas, mas não diminui. Tem do que seja, posso voltar a correr? Bruno, legal, ó. O que você fez para melhorar a sua dor? Parou de correr. Beleza. Agora o que você fez a mais? Né? Porque aqui você não me falou nada que você fez paralelo a isso. Às vezes a gente tende a achar que o simples repouso vai ser suficiente para tratar o meu problema. Se você, por exemplo, tem o que está levando, por exemplo, essa dor no seu joelho, é um impacto excessivo que leva uma carga muito grande sobre o joelho. Quando você voltar a correr, isso continua, porque você não interviu em nada, entendeu? Simplesmente você fez o repouso, os mecanismos de inflamação, de sobrecarga ali foram reduzidos. E aí o que aconteceu? Aí você reduziu, beleza? Ótimo. Quando você volta a correr, isso aumenta. Então fica aquela coisa assim, se eu dou martelada, eu tenho barulho. Se eu paro de martelar, eu não tenho som. Mas se eu quero resolver o problema do som, quando eu estou batendo em algo, você tem que abafar o ambiente, fazer algum instrumento que seja mais leve durante a batida, tem que gerar alguma intervenção para reduzir a causa, a raiz do problema, que é o quê? Talvez seja um impacto excessivo. Então eu posso ajustar um pouquinho a minha corrida, e aí sim, a raiz do problema ou a sobrecarga em relação ao meu joelho, essa diminuiu. Se não, eu vou continuar com o problema, tá bom? Então, tem que atuar na raiz do problema. Apenas repouso, apenas gelo, apenas massagem, apenas uma joelheira não vai resolver o seu problema. Tem que, paralelamente, entrar com uma intervenção de algum ponto aí para gerar melhora. Beleza? O Jaque P. Soares. Estou com dor na nádega direita. TB, acho que também. E está incomodando demais. Já que nessa região do quadril a gente tem um grupo muscular que é solicitado na corrida. Outro dia eu falei sobre coisas de subidas e descidas aqui, e a gente estava falando de quando você está subindo, por exemplo, fazendo um treino de subida, né? Você tem uma carga maior dos músculos do quadril. Então, se de repente você não está fortalecendo os músculos do quadril o suficiente, eles estão sendo sobrecarregados, vai doer, vai incomodar. Caio, mas por que só a direita? Porque às vezes você tem algum desequilíbrio muscular ou está sendo mais solicitado em relação à sua mecânica de movimento, e essa aí pode doer ou ser mais sobrecarregada, ou ainda ela ser mais sensível em relação a essa carga de treino que você está colocando em cima dela, tá bom? Então é importantíssimo que você atue sobre isso. De novo, tem que gerar uma intervenção.
só repouso, só parar de correr, não vai resolver o seu problema, beleza? Pessoal, a gente tem uma... Eu tô vendo a Ivete colocar os corredorzinhos aqui, ó. Se você tá entendendo o que a gente tá falando aqui, se você tá achando legal, bacana, uma forma de eu saber que você tá acompanhando e tá entendendo é encher de corredorzinho aqui, ó, tá? Mete esses corredores aí que aí eu vou entender que você tá entendendo o que eu tô falando. Desse jeito aqui, ó. Vou publicar aqui, ó. E aí eu vou saber que você tá entendendo o que a gente tá falando. E tá indo tudo bem, beleza? A Raíssa botou aqui, ó. Raíssa Marcelino. Alongar antes ou depois de corrida? Nem antes nem depois, tá? Raíssa, alongar é bom. Alongar melhora a flexibilidade dos seus tecidos. Isso é positivo, tá? Agora o que acontece é o seguinte. Aí, a galera botou. Agora eu tô vendo que o pessoal tá acompanhando aqui, ó. Legal. Então o que acontece? Alongar antes ou depois da corrida não vai gerar benefícios em relação a risco de lesão, ou seja, não vai diminuir o seu risco de lesão e nem vai aumentar o seu desempenho. Isso é o que a gente tem de estudos aí até hoje, tem vários estudos sobre isso. Normalmente os técnicos de corrida não gostam muito disso, porque sempre alongaram e tal, mas o que a gente tem é, pegaram um grupo de corredores, falou, ó, galera, alonga e vai correr. Pegaram outro grupo e fez o seguinte, galera, vocês não vão alongar e vão correr. Ao final, vamos ver o seguinte, vamos acompanhar esse povo aqui, esses dois grupos, por 3 meses, tá? Beleza, no final de 90 dias, quem do grupo que alongou teve lesão? Ah, teve 20 lesionados aqui. E no grupo que não alongou, 20 também. Não foi significante a diferença de um para o outro. Ah, beleza, então vamos medir agora o pace dessa galera aqui. Como é que é o pace do pessoal? Terminava a prova de 10 km com 40 minutos. Nossa, a galera corre errado, beleza. E agora de quem alongou? Melhorou alguma coisa? Não, não melhorou. É isso, tá? Quando foi mensurado em relação a desempenho e aí em relação também ao risco de lesão, viram que não foi significante a diferença entre os dois grupos. Então, alongar antes ou depois da corrida, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, é mito ou verdade. Eu nem entro nessa questão do mito, a questão toda é o seguinte, se você quer alongar, ótimo, só não vale a pena você alongar antes e depois da corrida, né? Faça um dia, uma vez na semana, aí, por exemplo, alonga um período de 20 minutos e você faz uma série de alongamentos. Legal, isso ajuda muito. Pô, eu quando faço, eu sinto uma redução das tensões muito boas. Eu fico melhor depois que eu faço isso. Mas, para a corrida, não faz diferença. Então não é nem que é ruim, não faz diferença. Tá bom? A Silvia botou aqui, as dores aliviam depois do fortalecimento e mobilidade. Silvia, depois de movimento, depois de você realizar exercícios e movimentos, você sempre vai ter pontos positivos, tá bom? Deixa eu ver aqui. A DS Queiroz perguntou, meu quadríceps está fraco com relação ao meu posterior de coxa. Alguma dica de como melhorar? Estou tentando até com o personal, mas principalmente o agachamento eu não consigo fazer de jeito nenhum. Tenho déficit de equilíbrio. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo pegar a sua frase toda aqui. Não consegui pegar assim. Eu tenho déficit de equilíbrio porque não consigo subir a sua pergunta aqui. Desculpa. Ó, meu quadríceps está fraco em relação ao posterior de coxa. Bom, Queiroz, o que eu posso te dizer é o seguinte, sempre que você for fazer um exercício de fortalecimento, o agachamento é legal, agora tem que ver o que você não está conseguindo fazer o agachamento, né? Qual que é o problema? Às vezes pode ser um desequilíbrio muscular, às vezes pode ser uma sobrecarga até no posterior da coxa e você não está conseguindo realizar o movimento por causa disso. Então é super importante você entender o que está gerando esse mecanismo de sobrecarga. A partir do momento que você entende, você vai conseguir melhorar esse equilíbrio muscular aí, trabalhar os aspectos de fortalecimento e de mobilidade. Às vezes está faltando, às vezes sabe o que é? Não é nem fortalecimento que está faltando, falando mobilidade, está faltando fazer com que as suas articulações se movam melhor. Então, às vezes, o trabalho nem é de força, é de mobilidade. Eu vou fazer com que minha articulação seja mais móvel, seja do quadril, seja do tornozelo ali, que é importante durante o agachamento. Então, são articulações que são importantes você ter bem móveis, né? Ó, Alexandre que também colocou aí, tá lá no nosso grupo com a gente lá. Legal, Ivete, Alexandre estão aí. Que eu vi, tá todo mundo aí. Correr todo dia uma carga baixa pode levar a lesão pelo volume de dias? Pode, sim. Não deve correr todo dia, tá, Souza? Não corra todo dia. Mesmo que seja pouco, eu prefiro que você corra, por exemplo, um dia pouco, no outro dia corra muito, mas tem intervalo entre seus treinos. A variabilidade, eu falei isso aqui já, ó. A variabilidade em relação à intensidade e o volume são excelentes para o seu corpo. O seu corpo gosta de variar.
quanto maior a variação de estímulos você tiver no seu corpo, mais positivo isso vai ser, beleza? Então, basicamente é isso aí. Ó, a Sara também entrou aí, legal. Deixa eu ver o pessoal. Ó, a Fran botou aqui, Pilates ajuda no fortalecimento? Sim, Pilates é ótimo, tá? Qualquer atividade que você vá trabalhar a capacidade de fortalecimento é positivo para a corrida. O que eu sempre bato na tecla é que seja específico. Se você quer ter uma resposta na corrida positiva, que seja exercícios específicos para a corrida. Quer dizer que eu posso fazer geral e vai ser ruim? Não, deve fazer geral. Uma pergunta muito grande do pessoal lá do grupo está sendo o seguinte: Caio, eu já faço a minha musculação, eu já faço meu funcional. Eu devo parar de fazer? Devo intervir no que eu estou fazendo? Não. O que a gente está trabalhando é específico da corrida. Então, continue com o seu grupo de exercícios lá, mas faça algo agora dentro do gesto motor que você faz para o seu esporte preferido, que no nosso caso aqui é corrida, tá bom? Então essa é a tecla que eu bato mais aí, que eu pego mais, porque normalmente é o que mais falta para o corredor, beleza? Pessoal, curtiu aí? Bota os corredorzinhos aí, quem achou legal, quem achou bacana. Eu queria muito fazer mais perguntas e respostas, assim, porque eu me sinto muito mais usado por vocês. A gente bota aqui um tema de live aqui, às vezes o tema não bomba tanto e tal, mas quando eu faço pergunta e resposta, pô, eu respondo mais variados aqui, perguntas, né? Então acho que vale muito a pena. Eu vou fazer mais perguntas e respostas, tá? Ó, para quem quer, algumas pessoas, alguns corredores aqui, eu fui muito específico em relação à lesão, ao problema. Faz assim, ó, toda quinta-feira, 7h30 da manhã, tem o SAC. SAC é Serviço de Atendimento ao Corredor. O que eu faço lá? Eu entro e analiso a sua corrida, tá? Quando eu digo corrida, não é só sobre biomecânica de corrida, não, tá? Assim, corrida é de forma geral. Eu vou analisar o que? A sua carga de treino, você vai me falar, eu vou te fazer umas perguntas em relação à sua dor, ao que você realiza, ao que você faz de musculação, de fortalecimento, de funcional, a quanto tempo você sente a dor, se essa dor é nível 0 ou nível 10, e vou fazendo perguntas e lá eu vou conseguir te ajudar, te dar algumas recomendações em relação à sua corrida, tá bom? Então quem quiser, tem o saque agora, que é 7h30 da manhã, todas as quintas-feiras. E as terças-feiras, antes era às 8 da noite, agora a gente passou para 17 horas, tá? Então às 17 horas, toda terça-feira tem live. Hoje é feriado, né? Mas tô aqui na casa do meu primo aqui, mas o pessoal tá lá assistindo um filme, eu parei um pouquinho, vim pra cá, tô terminando a live aqui, daqui a pouco eu vou voltar lá para assistir o filme com eles, mas o compromisso aqui é direto com vocês, vou estar sempre aqui todas as terças-feiras, às 17 horas. Ok, pessoal? O pessoal meteu os corredorzinhos aí sim, ó, aí eu fico felizão. Pessoal, vou pedir uma última coisa para vocês, tá? Se vocês gostaram da live, eu quero que você dê um print aqui na tela agora, tá? Dê um print aqui e recomende lá no seu story. Dá um print aqui agora, em algum momento aqui, ó, e bota lá no seu story e fala assim, galera, pô, foi legal a live, foi bacana. Marca lá, coloca o print, marca alguém que você gosta e bota pra mim hashtag corredor sem dor, beleza? Hashtag corredor sem dor. Bota também essa hashtag lá que a gente vai saber aí todo mundo e eu vou repassar, vou remarcar, vou colocar lá no stories ao final dessa live. Beleza? Então, se você gostou, coloca aí no seu stories e marca alguém lá. Se você não gostou, marca e fala mal de mim, que eu quero ver o que você falou mal de mim lá. Beleza? Tá bom? Mas espero que eu tenha ajudado aqui, pelo menos é o meu maior intuito nesse momento. Ok, pessoal? Beleza? Então, um abraço para vocês aí. Bom finalzinho de feriado, bom carnaval aí, mas não aglomerem, por favor, tá? Então, que bom que vocês gostaram. Beleza para vocês, então, um abração, boa terça-feira. Hoje tá com a cara de domingo, não tá? Toda hora eu acho que é domingo, mas é terça-feira. Amanhã, quarta-feira, vocês vão trabalhar aí de manhã ou de tarde. Eu de manhã já tô trabalhando normal. Mas muito obrigado por tudo, um grande abraço para vocês, um abraço para quem tá do Corredor Sem Dor lá do nosso programa. Para quem tá lá, eu vi aqui a Ivete, eu vi a Sara que entrou, eu vi o Alexandre. Não sei se eu vi mais alguém aí, mas o pessoal tá bastante presente aqui, tá bom? Um abraço para vocês aí, boa terça-feira, um abraço, boa corrida para você e até mais.